Olá, esse é o Mente Devaneio. Eu sou a Yara. Eu sou a Alicia. E hoje a gente está aqui para fazer a parte 2 do nosso Devaneios em série. E hoje a gente vai falar de Matrix 1, que foi lançado em 1999. E o filme começa com o Neo acordando do que parece ser um sonho, então ele vai pro computador conversar com alguém que a gente não conhece e ele pergunta lá se ele tá sozinho e se o mundo é realmente como parece ser. Então essa pessoa responde pra ele que ele não está sozinho e pergunta se ele já foi capturado por Matrix e que se não, era pra ele seguir o Coelho Branco. E ele, como agente, ficou confuso. Que coelho branco. E aí batem na porta dele, ele vai lá ver, que a gente descobre que ele é um hacker. E aí foi pessoas lá que estavam procurando o serviço dele e além disso convidaram ele pra festa. Como não era uma coisa que ele gosta de fazer, que é socializar, ele disse que não. É, tipo a gente. Ele diz que não, só que ele vê uma tatuagem, um coelho branco no ombro da menina que tava lá e então ele decide ir, muito normal. Chegando lá na festa, mesmo deslocado, igual a gente também, sim. Ele tava por lá, esperando não se sabe o que, até que chega uma mulher nele, que é a Trinity. Bastante couro. É, usando já a roupa de couro, que vocês vão ver muito nesse filme. E aí ela chega pra ele, se apresenta e ele conhece pelo nome, porque Trinity é um hacker muito famoso por ter hackeado vários lugares importantes, um monte de coisa. E ela fala que ele tá correndo perigo e que ele está em busca de respostas e não dela e do Morpheus, como ele pensou que estava. E depois dessa cena, já no outro dia, o Neo já tá no escritório dele porque ele leva duas vidas. E de dia ele trabalha no escritório e à noite ele é hacker, contando que aqui o apelido dele é Neo. E lá no escritório dele ele recebe uma ligação do Morpheus falando que ele tá correndo perigo, que agentes, que a gente depois vai descobrir que são os agentes Smith, estão perseguindo ele, porque eles estão desconfiando que o Neo tá planejando alguma coisa. E sendo guiado pelo Morpheus, ele acaba meio que ficando encurralado numa cena que era pra ele pular de uma janela, então ele acaba se entregando pros agentes que conseguiram chegar lá e alcançar ele. E aí a gente já vê ele sendo levado, tipo, pro interrogatório. E aí lá, sim, o agente Smith se apresenta como agente Smith e fala pro Neo que ele sabe dessa vida dupla que ele leva, porque durante o dia ele é Thomas Anderson, que é o nome real dele mesmo, uma pessoa trabalhadora, trabalha no escritório, paga imposto, um monte de coisa. Uma pessoa qualquer, comum. E de noite ele tem essa vida secreta dele como hacker e também conhecido como Neo. E ele fala que descobriram que ele anda se comunicando com o Morpheus e que o Morpheus é um perigoso terrorista que ameaça os Estados Unidos e todo mundo. E aí ele pede pro Neo colaborar com ele, só que o Neo se recusa a colaborar. E aí então a gente Smith perde a paciência e ele começa a demonstrar que ele sabe que o Neo desconfia da Matrix. E aí vem uma cena agoniante que ele fala que é pro Neo falar ou algo do tipo assim, mas a boca do Neo some. Sim, que é uma cena agoniante. Sim, só some mesmo, fica sem a boca. É, e aí ele fica em agonia, aí chegam os outros dois agentes lá e meio que prendem ele na mesa, e aí que também vem a parte mais agoniante, que eles pegam tipo um parasita robótico, botam lá na barriga dele e aquele parasita entra no umbigo dele. Então depois disso o Neo já acorda. Ele acorda achando que aquilo foi um sonho, mas ele acaba recebendo de novo uma ligação do Morpheus falando que a ligação dele está sendo grampeada e perguntando se ele ainda queria se encontrar com ele. O Neo acaba dizendo sim, então eles vão se encontrar embaixo de um viaduto, mas só que quem não tá lá, não é o Morpheus que tá lá, e quem acaba indo é a Trinity num carro com mais duas pessoas. Então eles pedem para ele entrar e lá eles conseguem tirar esse parasita robótico, sei lá o quê. De novo, pelo umbigo dele. Sim, de novo. Ai, que coisa nojenta, foi horrível. E aí, depois dessa cena um pouquinho agoniante de tirar esse parasita, eles chegam em um prédio meio abandonado e finalmente lá está o Morpheus. Depois de tanto suspense, ele aparece. E aí o Neo pergunta pra ele o que é Matrix e o que tá acontecendo. E ele fala que Matrix não pode ser explicado, a pessoa só vai entender a partir do que ela poder ver aquilo com os próprios olhos dela. E aí ele fala mais um pouco filosoficamente, como a gente vai ver ao longo do filme, que ele sempre vai falar desse jeito. O Morpheus é um filósofo, é um próprio Sócrates lá no Matrix. Justamente. E aí ele faz uma proposta ao Neo, onde ele oferece 2 pílulas pra ele, sendo que a azul faria com que ele dormisse e voltasse lá pra casa dele, e ele não lembraria de nada. A vermelha, se ele tomasse, ele iria acordar dessa vida que ele vive agora pra vida real dele, que é fora de Matrix. Então ele decide tomar a pílula vermelha, ele vai pra uma cadeira, pra uma outra cena um pouco agoniante, que começa a subir tipo um metal líquido nele. Sim. E aí então ele acorda no tipo de placenta,
que é fora de Matrix Eu acho na que vida essa, real. eu acho que essa cena aí, pra mim, é a mais agoniante em relação às outras. É, porque tem um líquido que fica, eles ficam lá em volta. E Aquilo é um fora pouco os, estranho. fora os tubos que estão ligados nele. É verdade, nessa cena vocês vão ver que lá onde ele acordou nesse tipo de placenta, que é onde as máquinas, a gente vai ver depois que elas meio que mantêm os humanos vivos, e aí eles são conectados por uns fios que tem formando aqui tipo uns buracos, uns plugs, exatamente, Sim. essa palavra que tá procurando. Plug em várias partes do corpo dele e dos outros que eles também têm, que é a forma deles se conectarem com a Matrix depois. E após isso, dele conseguir acordar, a nave do Morfeu consegue achar ele, consegue levar ele pra dentro, e lá ele meio que passa por uma reconstrução de muscular. Justamente porque ele não usava, porque na vida real ele estava só utilizando a mente dele, mas o corpo dele estava inerte, então ele tinha que fazer com que ele se adaptasse à vida real. E depois que ele acorda, ele conhece a tripulação que está na nave do Morfeu, e o Morfeu leva ele para tipo um simulador da Matrix. Não é a Matrix, é uma programação que simula a Matrix. E lá ele vai explicar o que é real, o que não é, e o que é aquilo que a mente dele acredita, ou seja, A concepção de realidade, ela é muito relativa, porque ele fala que se o que a gente pode ver, tocar, cheirar, pra gente é real, então o que é real é o que a gente acredita. Pra pessoa que tá dentro de Matrix e o cérebro que tá naquela condição, ele acredita que é real. Então pra pessoa é real também. E lá fora é real, também é real. Ou seja, a Matrix, segundo Morfeu, é uma simulação neurointerativa. E através de uma televisão, o Morfeu vai mostrar para o Neo onde ele vivia e como é realmente a realidade. Ou seja, um mundo que está totalmente acabado. Até o Neo entra num estado de pânico lá, porque aquilo é inacreditável. Que aquela seja a realidade toda acabada. E já no vídeo anterior, que era o nosso primeiro vídeo, a gente explicou como que as coisas aconteceram para chegar a tal ponto daquela destruição que parece, sei lá, o inferno subindo na Terra. Justamente porque ele estava acostumado que as máquinas projetaram Matrix para ser o auge da vida humana, ou seja, era uma sociedade boa, podemos assim dizer, para se viver. E aí ele foi tirado de lá e agora ele é jogado num mundo literalmente quase apocalíptico, onde tudo foi destruído e é governado pelas máquinas. Sim. A pessoa deu uma leve surtada. E aí depois desse surto dele, ele vai dormir, então quando ele acorda ele tem uma conversa com o Morfeu. O Morfeu explica que antigamente existia um homem que conseguiu sair de Matrix porque ele era diferente e ele tinha o poder de transformá-la, de liberar as pessoas, e foi assim que as primeiras pessoas se libertaram de Matrix. Só que esse cara tinha morrido. Então o Oráculo, que também vive em Matrix, profetizou que um dia alguém seria achado pelo Morfeu, seria o escolhido, que teria os mesmos poderes desse primeiro homem que saiu de Matrix e que poderia transformá-la totalmente e acabar com as máquinas. E no outro dia, o Tank, que é um dos tripulantes da nave, ele vai explicar pro Neo o que é Zion, que é uma cidade subterrânea que fica perto do núcleo da Terra justamente por causa do calor. E nessa cidade as pessoas vivem as pessoas que conseguiram fugir de Matrix. E ele explica que pro Neo que o próprio Tank explica pro Neo que ele veio de uma forma sexuada, ou seja, não foi concebido da forma como as máquinas hoje utilizam. E isso ele fala sobre essa forma de reprodução sexuada porque as máquinas têm campos de cultivo onde elas reproduzem os humanos. Não tem mais o sexo entre os humanos para nascer um bebê. Elas pegam a partir da tecnologia delas e vão reproduzindo como se fosse, sei lá, a gente produzindo arroz. Quase desse tipo, só que não planta. Bota lá e a própria máquina pega os genes dos que já existem e vão reproduzindo em outros. É até engraçado, eu tenho que tentando explicar pro Neo que ele é feito de uma forma sexuada, ou seja, lá em Zion as pessoas se reproduzem normalmente. E aí ele fica feliz justamente porque é uma coisa natural e é algo que ele gostaria de ser concebido. E depois de ter explicado tudo isso pro Neo, ele vai levar ele para o treinamento, eu ia falar campo de concentração de novo. Que o treinamento aqui é diferente, ou seja, basta se você conectar o seu cérebro com um simulador que vai transferir o conhecimento, sei lá, de luta para o seu cérebro. Ou seja, funciona como, sei lá, um pendrive sendo colocado no computador. Quem dera se isso fosse feito hoje em dia, eu pouparia muita coisa. Eu não tinha passado 3 anos na faculdade. Sim. Tinha passado só mais 10 horas absorvendo conhecimento. Sim, realmente. E depois disso, já de ter passado horas e horas, 9 horas, 10 horas. 10 horas? Foram 10 horas que ele passou meio que recebendo todas as informações sobre luta, que para eles acharam impressionante, já que, de certa forma, um corpo normal não conseguiria absorver tanto, mas o Neo, sendo o Neo, conseguiu.
E lá ele vai explicar as regras, como é que funciona em Matrix, porque em Matrix não se pode, por mais que seja algo que não é real, seja bem mais fácil de ser feito, lá é perigoso. E dentre as várias coisas filosóficas que o Morfeu falou, a única coisa que fez sentido foi que se a pessoa morrer dentro de Matrix, ela morre na vida real porque o cérebro, como ele já tinha falado antes, ele cria o que é real para a pessoa. Então, se a pessoa morrer dentro de Matrix, o cérebro acredita que ela morreu de verdade. Ou seja, na vida real, ela vai morrer também. O cérebro vai criar essa morte para ela. E ele também apresenta o agente Smith para ele, não verdadeiro, um lá dentro da simulação do Spyro, que ele vai falar como ele é um programa semiconsciente que caça. Ele meio que é o porteiro de Matrix, que ele vai caçar e proteger tudo que tiver que possa ameaçar essa programação. E ele é muito perigoso, justamente porque ele controla tudo lá, ele tem muito poder. Todo mundo que já lutou contra ele morreu. E ele pode se tornar qualquer pessoa que não tenha sido desplugado de Matrix. Ou seja, se digamos que eu tivesse sido desplugada, mas a Yara não. E aí eu estivesse dentro de Matrix, ela poderia instantaneamente se tornar o agente Smith, por causa que ela ainda estava conectada, o cérebro dela ainda acreditava que aquela é a realidade dela, e vice-versa. Então ele fala que não só se pode confiar neles, entre ali, porque todo o resto do mundo já, todo o resto de Matrix poderia se tornar o agente Smith em algum momento. Então a cena já corta pro Cypher, que é um dos tripulantes da nave do Morfeu, como uma reunião com o agente Smith, falando que ele gostaria de ser recolocado novamente em Matrix sem a memória de tudo que aconteceu e também levando uma vida boa. Caso ele fizesse isso pra ele, ele entregaria o Morfeu, porque o Morfeu ele tem um código que consegue chegar a Zion. E depois disso o agente Smith aceita as condições dele e eles fecham esse acordo. E já dentro da nave, o Morfeu decide levar o Neo ao oráculo, e quando eles chegam até lá, o Cypher deixa um rastreador numa lixeira para que o agente Smith conseguisse localizar eles. E na conversa com o oráculo, o oráculo é uma mulher, ela explica para ele que ele tem potencial para ser escolhido, mas só que ele não é, de certa forma. Que aí fica subentendido, a partir dessa conversa, que ela tem também muito que nem do Morfeu e filosófica, Sim. Que ele é o escolhido. Ela até fala, ele é. Só que parece que ele tá esperando por alguma coisa que nunca vai acontecer. Então, ou seja, ele só vai ser quando ele acreditar que ele é. Ela falou que ser o escolhido é como estar apaixonado. A pessoa não tem como provar que está apaixonada, mas ela sente. Então ele tem que, da mesma forma, sentir que ele é o escolhido para poder ser o escolhido. Depois de falar com o oráculo, ele volta um pouco triste ainda pra lá, mas o Morfeu não quer ouvir, ele fala que o que foi falado pra ele foi pra ele, e eles voltam pro prédio onde tem esse telefone que possibilita que eles voltem pra realidade. Não é muito bem explicado como é que acontece esse hackeamento da Matrix, eu só sei que eles têm que atender esse telefone lá, e aí eles estão em Matrix, e quando atende de novo o telefone, eles estão fora de Matrix e estão na realidade. Só que como o Cypher deixou aquele rastreador, quando eles chegam lá, eles são atacados pelos agentes, e alguns morrem no caminho, o Morfeu é sequestrado, e então o Cypher consegue fugir e fica lá o Neo, a Trinity e mais 2 pessoas. O Cypher consegue voltar para a realidade primeiro, e lá quando o Tank tá tentando trazer os outros de volta, ele atira no Tank e no irmão dele, o Dozer, e aí ele ainda pega de novo o telefone, liga pra Trinity que tá esperando lá voltar pra realidade. E aí tem uma cena meio chata que ele vai falar que era apaixonado por ela, vai falar da revolta pelo Morfeu. Uma cena chata, foi e agoniante. Porque ele tá lá no corpo dela, na vida real, que tá desacordado porque ela tá em Matrix, e fica falando em cima da cara dela. Que coisa agoniante, gente. Eu não sei se eu considero isso pior ou a cena dele pulando em cima do Morfeu. Eu vou desconsiderar essa cena. Ele vai e despluga as outras pessoas que estavam com a Trinity e com o Neo, porque quando eles não fazem essa ligação pra voltar de uma forma segura pra vida real, só é puxado o fio que conecta eles morrem também lá. Aí ele já matou esses 2, e aí quando ele ia puxar o plug que conectava o Neo, o Tank acorda de lá, mesmo tendo levado um tiro, ele consegue matar o Cypher, e aí ele traz de novo a Trinity e o Neo pra lá, pra vida real. Detalhe, né? A partir daqui eu percebi que a Trinity não sabe muito o que dizer. Eu acho que o roteiro que deram pra ela não tava muito certo, porque ela literalmente fala só o óbvio. Ou quando ela não tá falando o óbvio, ela tá fazendo comentários bestas. Tipo, agora, o cara tava falando que ele ia matar todo mundo, ele tava arquitetando toda a maldade do mundo, e ela fala, Cypher, você é um assassino.
Aí quando ela acorda de lá da Matrix, ela vê o cara tirado. Você está machucado? Não, filha. Ele tá sem a barriga quase, mas não tá machucado, não. Imagina, o cara tá praticamente todo queimado. 50% do corpo dele tá queimado. Não, e ela exagera. Ele tinha morrido, já. Porra, e ela fica falando, você tá machucado. Eu tenho um probleminha. E aí depois o Neo e a Trinity decidem ir atrás do Morpheus que tá preso, lá meio que sendo torturado pelo agente Smith. E enquanto eles estão indo pra lá, vai se ver uma cena cheia de tiro, bomba. Literalmente é um exagero. Aquela cena pra mim foi um exagero. Por mais que ela seja legal, mas foi um exagero porque eu vi uns foi pacates. Sucesso. Foi um sucesso na época que foi lançado. Eu acho que o pessoal amava ver o Keanu Reeves dando estrelinha no ar, em câmera lenta. Sim. E tiro, e chute, roupa de couro da Trinity, gente levando tiro, explosões, Eu acho tudo em que- câmera lenta. Eu acho que a atriz com aquela roupa de couro, ela tava meio desconfortável, porque os movimentos que ela tava dando não tava tão flexível quanto o do Keanu Reeves, que tava se abrindo. É verdade, desnecessária, né? Não, brincadeira. E depois disso, a gente tem a ícone cena que a gente vê do Neo meio que desviando das balas. Aquela cena que todo mundo conhece, que ele meio que se deita e fica desviando das balas que o agente Smith está atirando nele. E depois disso, eles roubam um helicóptero e conseguem meio que salvar o Morpheu quando ele tá lá numa sala. Mas só que o engraçado dessa cena é que o Neo, ele tá atirando com uma metralhadora. Não é uma metralhadora, que diabo é É aquele? quase uma metralhadora. É. A gente não entende de arma, então a gente vai falar metralhadora Sim, mesmo. e tipo, ele tá atirando, tá acertando todo o prédio. E o Morpheu tá lá no meio, numa cadeira, tá lá tá sendo torturado. E cara, não sei como que uma bala daquela não conseguiu atingir o Morpheu. Porque os diretores não quiseram. Pronto. Que pariu. É verdade. Então eles conseguem salvar o Morpheu e acabam saindo de lá e pedem a ajuda do Tank pra levar eles de volta à realidade. E fala que tem um telefone lá perto. E no telefone o Morpheu é o primeiro a ir, mas só que a Trinity, aqui de novo, resolveu se declarar pro Neo. Meio que se declarar. E o engraçado é que enquanto ela tá se declarando, o agente Smith tá se materializando lá no mendigo que tava jogado. Que ele viu que eles estavam lá por perto. E cara, dava tempo dela fazer isso num local seguro, mas não. Sim, voltar pra realidade, aí quando eles acordassem, ela falava, não, eles estavam sendo perseguidos, ela resolve parar pra falar isso. Eu tinha ficado brava com a pessoa. Sim. Não importa se a pessoa gostava de mim, eu tinha ficado puta. Até porque ela foi... E na hora que ela tava indo, o agente Smith deu um tiro lá no telefone e quem ficou pra trás foi o Neo. E depois disso, ele teve que suportar brigar com o agente Smith. Que é uma cena que pra mim foi uma das melhores, que é ele lutando com o agente Smith. E lá, ele meio que parece ter um momento de revelação do que ele realmente é. Ele acaba... passa a acreditar que ele é o escolhido. Sim, aí ele consegue, de certa forma, lutar melhor ainda com o agente Smith. Meio que Quebra o óculos dele. quebra o óculos dele. Não, engraçado que aqui parece uma propaganda de óculos. Porque todo mundo usa óculos escuro. Que às vezes pra mim não tem necessidade lá, em algumas cenas que eles estão, que até no ambiente escuro eles estão com óculos. E aqui eles conseguiram quebrar o óculos do agente Smith. O Neo, na verdade. Eu ainda tenho aquela dúvida, porque eu acho seriamente que o Morpheu não consegue enxergar com aquele óculos dele. Eu tenho quase certeza, porque ele fica muito verdade. com jeito de gente que não tá enxergando com aquele óculos. É muito escuro o óculos dele. Sim, e é engraçado porque o óculos dele não tem o coisa como é mesmo daquilo que prende. Armação? É, a armação, ele não tem a armação e ele literalmente é só o óculos e ele colocar na orelha dele. Eu não sei como que ele não cai da cara dele. Deve ser fita dupla face. É. Eu vou pesquisar sobre isso. Se eu achar, eu coloco aqui depois na edição. Mas eu acho que é dupla face, porque ele só pega o óculos assim, coloca e fica grudado lá. Não, E é engraçado que nas conversas com o Neo, parece que ele tá tentando enxergar o ator, parece que ele não tá enxergando, parece que ele tá falando com alguém, mas ele não sabe exatamente quem é, ele não Ele sabe tá seguindo pelo som, que a Neurose tá falando aqui, ele, Neo. Mas parece aquela pessoa que não tá enxergando, é desse Sim. jeito. É, tá bom. E depois dessa luta com o agente Smith, o Neo consegue fugir e sai correndo lá, ligando pro Tank pra tentar levar eles de volta. E o Tank fala pra ele onde tem um telefone próximo pra que ele possa se reconectar à realidade. Então ele corre pra lá porque ele tá sendo perseguido pelo agente Smith, porque ele pode se materializar em qualquer lugar. Então depois de muita correria ele chega nesse apartamento onde tem um telefone, só que quando ele chega lá, tá o agente Smith e dá vários tiros no peito dele e então o Neo morre. E assim termina a Matrix. Brincadeira, claro que ele não ia morrer, Sim. porém ele está morto no momento. É, realmente. Ele morreu por um momento,
Só que a Trinity foi lá e agarrou o corpo dele enquanto ele estava lá na vida real, falando que ele não podia morrer. Essa foi uma cena meio fraquinha, não gostei muito não. Não, realmente não foi uma cena legal, na verdade eu não gostei dessa Eu cena. também não gostei dessa cena, falando que ele não pode morrer porque o Oráculo falou que ela ia se apaixonar pelo escolhido, que ela tinha se apaixonado por ele, que ela ama ele, que ele não pode morrer. Então ele acorda ressurgindo das cinzas lá, dessa vez já do pó. né, do pó. E aí ele já reviveu acreditando que é o escolhido e que ele podia fazer as coisas. E o agente Smith fica com uma cara de descrente lá. Na verdade, esse aqui foi um momento icônico pra mim, porque foi a primeira vez que eu vi uma reação de verdade do agente Smith. Eu vi uma Teve uma parte lá na conversa com o Morfeu. Teve realmente. início de demonstração. mas aquilo era desgosto, aquilo foi desgosto. surpresa. Foi surpresa e um pouquinho de medo, tiquinho Sim. de medo. E aí eles têm uma outra luta lá, e o agente Smith perde. Tem uma cena meio esquisita lá que o Neo consegue pular pra dentro do agente Smith e fazer ele implodir, na verdade. E aí vem os outros dois agentes que acompanham o agente Smith vendo isso, ficam com medo e vão embora. Ainda tem uma outra parte que eles também tentam atirar no Neo, e aí ele consegue fazer aquela parte de simplesmente fazer assim, e aí as balas param no ar. E aí depois que ele espantou todo mundo, ele atendeu o telefone e voltou para a realidade dele, onde também a nave, na vida real, também estava sendo atacada por sentinelas, que são aqueles robôs que parecem um polvo, que eles são responsáveis por caçar os humanos, e ele estava atacando a nave. Então o Morfeu liga um projetor um pulso eletromagnético que consegue afastar e matar alguns desses robôs, salvando assim um dia. E depois disso, aparece o Neo meio que falando com... que parece, sei lá, Matrix, mas ele tá em Matrix, mas ele tá falando com aquilo que realmente originou a Matrix. E ele fica falando que agora, pra ele meio que eles devem temer ele. E, cara, não, o bom desse filme são as lutas. Sim. Realmente é muito legal ver as lutas, é legal ver a história, porque a gente vê uma combinação de tecnologia e química, biologia e a física, tudo envolvendo nisso. E é legal. Sim, é uma história bem criada, bem desenvolvida. Não tem tantos furos a partir de ter alguns pequenininhos assim. O cenário é muito bom, as pessoas atuam bem, tirando aquelas frases que não foram legais que colocaram pra Trinity. Sim. E ainda tem aquele filtro que é colocado, porque quando eles estão no mundo real é um tom assim mais azulado, mais contrastado, e em Matrix eles aplicam um filtro verde, que deixa a pessoa assim, literalmente um pouco esverdeada, justamente mostrando que eles estão dentro de uma programação, não é a vida real. Só o filme, pra mim, ele perde em alguns momentos justamente pela conversa que é abordada numa hora ou outra, ou quando não tem essas frases ridículas da Trinity falando, sei lá, pro Neo correr. Aquela cena que ele tava correndo e ela falando aleatoriamente, corre, Neo. Não, juro, eu vou me sentar aqui e esperar a morte. Aí não, só esses momentos assim, e aquela cena dela meio que se declarando, pra mim foi um tanto clichê. É verdade. Mas as cenas de lutas também são boas, até comparado com alguns filmes de hoje em dia, a coreografia é boa, e sendo que o Keanu Reeves que também fez, porque ele se dedica e treina pra esses papéis dele até hoje, quando ele vai fazer cenas de luta, ele que treina e faz, tudo é muito bem feito, e até os efeitos práticos, o avanço da tecnologia daquela época, porque pra gente, hoje em dia, por exemplo, ele se desviando daquelas balas, é uma coisa que já dá de fazer em outros lugares, mas no tempo que foi lançado o filme, foi a primeira vez. E deu um trabalhão. A gente vê hoje em dia, quando a gente vai pesquisar como foi feito isso, ele tava cheio de cabos se pendurando e caindo para trás, enquanto um monte de câmeras em fileira registravam aquele mesmo momento onde eles cortavam de forma certa para depois acelerar e dar aquele efeito de que ele tava se desviando da bala e caindo para trás em câmera lenta. Hoje em dia parece simples, mas naquela época foi a primeira vez e literalmente por isso que fez tanto sucesso. Realmente. Então é isso. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E é isso. Tchau!